Fazer mais um react. O filme mais desnecessário da Disney que funcionou, entre aspas. Pra mim não funcionou tanto, não gostei, mas bora lá, né, ver o que é. Me inscrever aqui no canal, cê tá ligado? Então bora lá. Deixa um like, me inscrevi e bora. Já travou, top. Deixa eu voltar pra trás aqui. Aqui no canal a gente já deixou bem E se inscreve aqui, vai. claro quanto Toy Story é uma das franquias mais importantes da história da animação, uma trilogia que parecia fechar de forma perfeita, emocionante. Esse terceiro filme é muito bom. Putz grila, mano. Dá pra acreditar que quiseram fazer um 4, querendo fazer uma cena parecida no final, mas tinha mesmo emoção e no final foi uma merda. E que sempre soube evoluir junto com o público. Quando Toy Story 4 foi anunciado, muita gente, inclusive nós, se perguntou se isso não seria só mais um exemplo de continuação feita apenas para manter a marca viva. Afinal, o terceiro filme encerrou tudo de um jeito tão amarrado que mexer nisso parecia arriscado demais. Ricardo, porque quando ele foi anunciado, ninguém tinha pedido por esse filme, ninguém sentia que a história precisava continuar, mas mesmo assim a Disney fez questão de lançar. Não é à toa que ainda esse ano temos mais um novo filme do Toy Story vindo por aí. No vídeo de hoje, a gente vai discutir se essa continuação acrescenta algo de verdade à franquia ou se ela apenas quebra um final que já era perfeito. Vamos relembrar a história, analisar os personagens e a mensagem que o filme tenta passar. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Bora. E eu só fui saber que ia ter esse filme depois que lançaram no cinema, porque antes eu nem sabia. Na época eu não era muito na internet, mal tinha rede social direito, acabou que eu não sabia. Toy Story 4, lançado em 2019 e dirigido por Josh Cooley, retoma a história algum tempo após o final do terceiro longa, agora com os brinquedos vivendo com a Bonnie, tentando se adaptar a uma nova dinâmica, a uma nova criança e a um novo mundo que já não funcionava mais da mesma forma. Desde quando foi anunciado, o filme já carregava um peso enorme nas costas, afinal, ele vinha logo depois de uma trilogia que parecia intocável. A trama gira em torno de uma viagem em família, em que Woody acaba se separando do grupo ao reencontrar Betty, enquanto precisa lidar com Fork, um novo brinquedo criado. Ele é gato separando porque o Tongo do Garfinho quis se jogar da janela falando: eu sou um ninja, vou me tocar. Bosta, personagem. Pela Bonnie. E vamos combinar, visualmente, o filme é um espetáculo à parte, talvez o ponto mais alto de toda a franquia. Os cenários são absurdamente detalhados, e é muito interessante como eles fazem esse contraste entre dois ambientes principais. Eita. Dá pra ver que os animadores tiveram... Loja de antiguidades e o parque de diversões. A loja da Gabby Gabby, por exemplo, tem uma atmosfera mais densa. Os animadores tiveram um bom trabalho, agora os roteiristas... Isso é parecendo um filme de terror, principalmente por causa da baixa iluminação e dos brinquedos dela. O parque de diversões, por outro lado, é extremamente bem colorido, vibrante e caótico, cheio de luzes e movimento o tempo inteiro. Só que, claro, assim que a gente dá o play no filme, já surge a primeira grande pergunta que acompanha toda a animação: por que esse filme existe? Diferente dos três primeiros... O primeiro filme existe pra mostrar que... Pra mostrar que tem inveja de brinquedos, que um tem inveja do outro, Deus caras vão pra casa do vizinho. Filme simples, o primeiro filme, de boa. Da casa tem a casa do Andy, a casa do vizinho é um filme muito bom, segundo minha coisa, será bom também. De ver esse filme. Já tá tudo fechadinho, fizeram pra ganhar dinheiro, né, querendo ou não. Toy Story, que surgiram como respostas naturais às fases da vida do Andy, esse quarto capítulo não nasce de uma necessidade de continuar a história, tá muito mais pra uma decisão do estúdio de manter a marca ativa e relevante. No primeiro, o medo era de ser substituído, no segundo, a questão era mais sobre abandono e identidade, e no terceiro, sobre encerrar os... Sobre sair da infância e ter uma nova vida. Ciclo era sobre deixar ir, aceitar o fim da infância e seguir em frente. Tudo fazia sentido, tudo acompanhava o público. Só que quando a gente... Daí vem pra um filme que é só piadinha o filme inteiro. Ai, voltaram pra coisa de se sentir excluído do Garfinho, porque ele se sente um lixo, tudo e tal. Beleza, tentar resolver, mas não sou lixo, jogar. Não tem nada esse filme, mano. O filme é sobre você, se você se sentir excluído, arranje novo grupo e vaze. Deixa o resto pra trás e foda-se. Tipo isso. Chega no quarto filme da franquia, parece que eles reiniciam esse ciclo da forma mais artificial possível. Afinal, se a gente para pra analisar, o ponto auge do terceiro filme, pra vocês terem uma ideia,
no final é quando o Andy quer ficar com o Woody. Daí vem a Bonnie e fala: é o cowboy, eu quero ele também, eu quero ele. Daí acabou que o Andy aceitou, porque passou pra frente. Pra no quarto filme. Nossa, até. Pra no quarto filme ela trocar ele por um garfo. O tanto que o Andy estaria decepcionado de saber disso ia ficar bem bravo. Mas falando sério mesmo, cara. Não tem como. A Bonnie é muito ruim nesse filme. Ela tá agora como protagonista, entre aspas, né? Porque os protagonistas são os brinquedos, mano. Não tem jeito. Acaba que ela trocar o Woody por um garfo já mostra bem o que é, mano. O ponto de partida não vem da história em si, mas do mercado. Dá pra sentir que o filme existe porque Toy Story Tem o patinho, o ursinho e um cara lá de motocicleta. Patinho e ursinho, sem gratidão nenhuma, tá ali pra criança chegar e falar: mamãe, esses dois participaram do filme do Toy Story, eu quero. Qual que é o nome deles? Eu acho que é Patinho, eu não sei, mas é Patinho e Ursinho, pra no final sair esse nome. é um nome forte demais pra ficar parado, e isso não torna o filme automaticamente ruim, mas muda completamente a forma como a gente se relaciona com ele. A sensação é a de estar assistindo a algo bem feito, bonito e competente, mas que talvez nunca tivesse precisado existir. Outro ponto central do filme é a perda do papel tradicional do Woody, e talvez essa seja uma das decisões mais ousadas e ao mesmo tempo mais desconfortáveis da franquia. Pela primeira vez, o Woody não é mais o brinquedo favorito de uma criança, não é mais a prioridade de alguém, e isso quebra completamente o papel que ele sempre ocupou dentro da história. A Bonnie simplesmente não se conecta com ele da mesma forma que o Andy se conectava, e ela quis ficar com o boneco. No terceiro filme, no final, ela falou: o Andy queria ficar com o Woody, pra pelo menos ter um brinquedo de lembrança da Bonnie. Não, o boneco acabou tudo e tal. E acabou que ele deu, porque ele tem o coração mole. Daí no final, trocaram ele por um garfo, mano, na moral mesmo. E o Woody também tem nem que falar: eu só não sou mais o principal, beleza. O filme faz que ele no armário, não quis brincar com ele, beleza, mas cara, eu não sou meu principal, vou ligar tudo por causa de mulher e vou pro mundo. Eu sei que se fodam, valeu, é tipo questão isso. de mostrar isso de uma maneira cruel, com o Woody ficando de lado, esquecido, literalmente dentro do armário, o que é algo realmente triste ver ele perdendo a relevância sendo lentamente descartado. Só que, sinceramente, tem um grande problema nisso tudo que acaba incomodando demais. A ideia de que o Woody, depois de anos de devoção absoluta aos seus donos, escolheria no final abandonar O Woody tá perdido, ele não é um boneco, ele tem que aprender tudo e tal. Bonnie e não querer mais nenhum outro dono não faz nenhum sentido. É uma decisão. Desde o primeiro filme, quando o Buzz queria que o Buzz pensava que era um verdadeiro astronauta, não lembro qual que era o nome. Ele era um verdadeiro astronauta. O Woody queria que ele aceitasse que o Andy era o dono dele, que era a função de todo brinquedo, era mais o dono. O Woody sempre falou isso. Só que daí depois, eu não quero mais dono, não preciso disso, porque não quero mais eu. Vou ficar com cara de mulher, é isso. Decisão que parece contradizer tudo aquilo que sempre definiu quem o Woody era. Afinal, desde o primeiro filme, a essência dele sempre foi estar lá pela criança, custasse o que custasse. E é justamente por isso que esse momento final do personagem parece contradizer a jornada dele. É uma ruptura com um ideal que a própria franquia passou anos construindo. Seguindo essa mesma linha, o Buzz Lightyear é outro personagem que também acaba sofrendo com qualquer personagem secundário, tirando o Woody nessa história, é totalmente apagado. Não é que nem no segundo filme, por exemplo, que o Woody é sequestrado, tudo e tal, pro cara lá, o cabeça de galinha, o cara da galinha e tal. Mas ainda assim tem os brinquedos querendo resgatar o Woody. Aqui não. Aqui é 50 sei lá, se tem outro filme, vamos falar que é 1h10. Dessa 1h10, 70 minutos. 60 no é o Woody e 10 minutos é sobre os personagens secundários querendo fazer alguma coisinha no final. roteiro. Se antes ele era o contraponto ideal do Woody, aqui ele parece existir sem praticamente nenhum propósito. O filme não sabe exatamente o que fazer com o Buzz, porque o arco dele já estava completo. Então, o arco dele já estava completo, cara. E quando perde o Woody, o Buzz e o Woody no primeiro filme, os dois rivalizam. Por quê? Os dois rivalizam porque o Buzz é um brinquedo novo, tudo e tal, até noivo ficar amigo. No segundo filme, o Woody é capturado e o Buzz vai atrás tentando resgatar. No terceiro, os dois estão se ajudando, vai descobrir se vão pro novo dono, tudo e tal, e se estão juntos.
O quarto filme é pra nada, mano. Separa os caras pra dar um monte de lugar com os bonequinhos, nada a ver. Então, basicamente, no filme inteiro, ele é reduzido a um personagem burro, usado apenas como alívio cômico, sem falar daquela piada de voz interior, né? Além de ser extremamente repetitiva durante o filme, ela acaba destruindo completamente a inteligência e a autonomia que o Buzz construiu ao longo da trilogia. E, cara, eu nem preciso perder muito tempo com os outros brinquedos, que simplesmente não aparecem. Eita, até tirou o som. Não aparecem, são literalmente jogados fora. No segundo filme, mano, cada personagem tinha uma função. Pode ser a coisa mais tonga do mundo. Por exemplo, usar a cabeça do Rex pra abrir um negócio, a ventilação ali. Ele foi um momento todo, cara, o personagem. Os roteiristas acharam uma coisa pro personagem ser útil. Aqui são tudo inúteis esses personagens. Só estão aqui pra mostrar, olha aqui os bonecos da tua infância, assistir a ele, tudo tal, eles estão aqui. figurantes dentro da própria franquia. Personagens como a Jessie ou o Slink, que sempre tiveram presença, personalidade própria e uma importância dentro da narrativa, passaram a existir só pra preencher cena ou soltar uma ou outra fala solta. Já o Fork, o novo personagem do filme, até que tem um simbolismo bastante interessante, que é essa questão da crise de identidade, do medo de não ter propósito, de não saber qual é o seu lugar no mundo. Ele não quer viver como brinquedo porque não se vê como um, e isso gera um conflito que dialoga diretamente com o momento do Woody. Enquanto o Woody teme não ser mais necessário, o Fork teme ser necessário. O problema é que o filme nunca dá a atenção necessária a esse aspecto. O Fork passa boa parte do tempo preso a uma única piada, a de não se reconhecer como brinquedo. Eu sou um lixo, não sou brinquedo. E querer se jogar no lixo a qualquer oportunidade. No começo, isso até funciona, rende algumas risadas, mas rapidamente se torna repetitivo e cansativo. O próprio personagem acaba sendo subutilizado até perder o próprio impacto. Mas ia ser melhor se o Woody do nada chegasse e falasse: você não é um lixo, você é um brinquedo! E no final todo mundo se resolve, é isso. sem sombra Não precisa ter uma ceninha final que não de resolve dúvidas, nada. um dos maiores acertos de Toy Story 4 é o retorno da Beth. Isso é verdade. Agora No 3. A Beth não voltou, aconteceu no 4, tivemos a resposta e foi uma coisa que funcionou. completamente reformulada como personagem. Se antes ela era uma coadjuvante no primeiro filme, aqui ela ganha profundidade, personalidade e um papel essencial dentro da narrativa. A nova Beth é independente, confiante e muito mais complexa. Alguém que aprendeu a sobreviver fora da lógica tradicional de pertencer a uma criança. Ela representa exatamente o oposto É como se fosse você vive num, sei lá, num apartamento de boa, ter tudo sabida. Do nada você é jogado na selva pra ficar 7 dias, por exemplo. do Woody. Liberdade e autonomia. Ela escolheu ser um brinquedo perdido não por abandono, mas por uma decisão própria. E isso muda completamente a dinâmica entre os dois. Enquanto o Woody, durante boa parte do filme, se relaciona com a ideia de servir, de pertencer a alguém, a Beth já entendeu que a existência dela pode ser definida por ela mesma. Essa oposição funciona muito bem dramaticamente. Com certeza, se tem um personagem que acabou não sendo afetado tanto assim pela história, essa personagem é a Beth. E quando falamos da vilã, a Gabby Gabby, o filme até que consegue criar uma antagonista com motivações compreensíveis, mas que nunca alcança o impacto de vilões anteriores da franquia. Mano, o primeiro filme vilão era um brinquedo, era o moleque que estourava os brinquedos. No segundo filme, dá pra falar que no primeiro filme o vilão também fosse o Senhor Cabeça de Batata também. Ela não é uma vilã segundo memorável, filme- não tem o carisma. No segundo filme, era um fazendeiro, não lembro. Era um fazendeiro que queria fazer um monte de coisa. E também o Senhor Galinha lá. Vilões bons. No terceiro filme, então nem se fala, cara. O vilão era o Lotso. O brinquedo que foi abandonado, que nem a Jessie foi, só que diferente dela, ele foi substituído. Dele, que era uma raiva dos humanos e deu nisso. Então, cara, são vilões muito bons de Toy Story. Pra vir uma dessas daí, que eu não tô querendo desmerecer, mas de todos é o mais fraco, que não tem um motivo muito bom, acaba que destrói muito o que era a franquia, cara. Foi mal. Do Lotso e nem a imponência de antagonistas clássicos da Pixar. Mas ao mesmo tempo, parando pra pensar, ela não é exatamente má. O conflito dela não nasce da maldade, mas da carência, do desejo de ser amada por uma criança. Isso até faz sentido na teoria, mas essa abordagem acaba tirando boa parte do impacto dela, sabe? Em muitos momentos, o conflito parece resolvido fácil demais, sem grandes consequências. A Gabby funciona mais como um espelho do medo do Woody, de não pertencimento, do que como uma ameaça
ameaça de verdade. E talvez esse seja o problema. O filme tá tão preocupado em ser gentil, compreensivo e correto demais que acaba perdendo força, tá ligado? Não é um erro grave, mas é mais um sinal de que Toy Story 4 joga sempre no seguro. Toy Story 4 não é um completo desastre, até que ele é bom, um filme bonito e bem produzido, funcionando muito bem em alguns momentos, mas com certeza fica muito abaixo da trilogia original. É como se o filme tivesse sempre tentando justificar a própria existência o tempo inteiro, como se o filme quisesse ensinar Vou querer falar, ai, o Woody se perdeu de novo, o Woody tá perdido. E é isso nos 60 minutos do filme. uma nova No lição, final ele mesmo larga depois de tudo todas e- as lições já terem sido aprendidas. Então, que sobra essa impressão de final prolongado, de algo que funciona mais como um extra do que como um capítulo essencial. Toy Story 4 não estraga a franquia, longe disso, mas também não acrescenta algo que a gente sentisse falta. E talvez seja justamente aí que mora o problema. Às vezes, saber a hora de encerrar uma história é tão importante quanto saber contá-la. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado e se curtiu nossa análise, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo Se inscreve que também vai fazendo a boa. e hypar também. Exatamente, Ricardo. E deixa aí nos comentários qual outro filme que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro canal, beleza? Porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera! Valeu! Tirar o carregador aqui que eu já vou mandar os vídeos para que dia que vai sair, tudo e tal. Por enquanto é isso aqui também. Espero que o Toy Story 5 seja melhor que o Toy Story 4. E é isso. Valeu, valeu e fui! Fui!